Bom, beleza. Então, pessoal, a gente vai começar hoje, né, o nosso segundo curso aí de álgebra linear, falando sobre o conceito de espaços vetoriais. Né? Espaços vetoriais. Antes de dar logo uma definição matemática, né, um conceito um tanto abstruso e trabalhando ali nas raias da abstração, eu sempre prefiro tentar motivar um pouco de uma forma um pouco mais concreta, ou pelo menos baseado em conceitos que a gente já conhece, né, para tornar a definição um pouco mais construtiva, né, um pouco mais palatável, né, mais fácil de assimilar, certo? Então, para falar de espaços vetoriais, a gente, por se tratar de vetores, né, o nome vetoriais não está aqui à toa, né? Esse conceito ele não se restringe à ideia de vetores, mas ele se origina, né, do tratamento que a gente faz lá da teoria que a gente já estudou sobre os vetores. Né? Então vocês lembram, por exemplo, que quando a gente estava lá no R2, né, ou seja, no espaço plano, a gente representa assim, ó, a representação simbólica, né? O R2 é o plano euclidiano que a gente já conhece, onde a gente consegue representar qualquer ponto com um sistema de coordenadas, né? Uma coordenada tem entrada em x, a outra em y, né? Onde x e y são números reais. A gente representa isso assim, né? E a gente desenha, esse simbolismo matemático ele ainda pode ser desenhado dessa maneira. Né? São duas linguagens para dizer a mesma coisa. Né? Aqui representa o x, aqui o y, né? Ou ainda, né, você pode só continuar aqui para dizer que tem valores negativos também que fazem parte dessa construção, né? Já que é qualquer número real, né? Essa intersecção aqui seria a origem do nosso plano cartesiano, né? E esse xy seria um ponto qualquer. A gente pode fazer aqui, ó, esse ponto. Por exemplo, né? Poderia ser em qualquer outro lugar. X e y, tá? De forma semelhante, a gente pode trabalhar também no R3, né? Ou seja, no espaço tridimensional, né? E representar um ponto nesse espaço tridimensional como um trio ordenado x, y, z, onde cada uma dessas entradas correspondem a números reais. Né? E assim como a gente fez no R2, a gente consegue visualizar isso aqui que a gente está fazendo através de uma imagem. A gente pode desenhar assim, ó. A gente pode, por exemplo, colocar o x aqui o y e aqui o z. Né? E esse ponto x, y, z pode ser uma representação, sei lá, aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Aqui. É assim. Aqui é o ponto x, y, z. Então fica aí uma maneira, né, da gente construir esses conceitos. E onde fica, né, a ideia de vetor que a gente estava falando? Né? A gente tratou desse conceito no primeiro curso lá de álgebra linear.
E a gente viu que vetor a gente pode entender como um segmento orientado, como por exemplo, um segmento partindo da origem e indo até esse ponto, né? É um exemplo de vetor, não é o único que eu posso construir aqui, tá? Então eu posso representar um vetor através desses pontos que a gente obteve, né? Por isso que eu fiz esses desenhos aqui. Eu não preciso ficar fixo àquela ideia que a gente aprendeu lá no ensino fundamental de vetor como um segmento orientado que tem módulo, direção e sentido, né? Foi assim que a gente aprendeu lá no ensino fundamental a tratar de vetores, né? Aí lá no primeiro curso que a gente fez de álgebra linear, a gente viu que vetores podem ser representados por matrizes, que têm propriedades operatórias de matrizes e por aí vai, né? E a gente meio que fugiu um pouco, a gente meio que expandiu mais, né, essa ideia de vetor que a gente havia aprendido antes lá no ensino fundamental e médio, né? Aqui o que a gente vai fazer é basicamente isso, a gente vai tentar expandir um pouco mais, porque olha só, eu fiz no R2 e no R3 essas duas construções, né? E se eu fosse fazer no R4, eu já não poderia mais visualizar da maneira que eu fiz aqui, né? Já seria bem impossível, né? A gente não consegue visualizar objetos com mais do que 3 dimensões, né? Mas esses objetos em 2 e 3 dimensões já nos ensinam a fazer muita coisa, né? E é basicamente o que a gente vai ver, né, que dá para fazer em termos de propriedades operatórias, que a gente vai poder utilizar para generalizar isso para qualquer número de dimensões, né? E assim a gente vai tentar entender o que seria esse estranho objeto chamado de espaços vetoriais, né? Então, vamos ficar fixos aí na ideia de vetores, né? Que a gente aprendeu a trabalhar no R2 e no R3, né? Então, esses vetores, vamos pegar aqui no R2, deixa eu pegar aqui um exemplo, fazer assim, exemplo, ok, né? Vamos pegar dois vetores, um eu vou chamar de U, né? No R2 eu vou chamar de x1 y1 e o outro, o vetor V, de x2 y2, tá? Então são ambos vetores do R2, então U e V pertencem ao R2, né? E vamos considerar um coeficiente, um número real, alfa, qualquer. Então, alfa pertencente aos reais, né? Com esses vetores, né, aqui em 2 dimensões no plano ainda, a gente tem pelo menos 5 propriedades que a gente pode relembrar aqui, ó. Por exemplo, a primeira propriedade é o conceito de igualdade entre vetores, quando U é igual a V, né? Então, quando que eu vou ter x1 y1 igual a x2 y2? Quando que esses dois vetores aqui vão ser iguais? O que precisa acontecer para que eles sejam iguais? E aí? O que eu preciso afirmar para dizer que U e V são iguais? Ninguém? As entradas devem ser compatíveis. Deu eco, eu não consegui entender o que você falou. Pode repetir, por favor? Nesse caso, eu acho que as entradas deveriam ser compatíveis, né? Deveriam ser iguais, exatamente. Ó, você tem que ter o x1 igual ao x2 e o y1 igual ao y2, né? Então,
parecido com a ideia de igualdade de matrizes, né? Ver mais uma semelhança, né, que a gente enxerga nesse caso. Então, para que isso aconteça, a gente precisa que x1 seja igual a x2 e y1 igual a y2. Tá? Então, primeiro critério. Segundo, vou colocar aqui letra B. Né? Como é que eu faço para somar dois vetores, u e v? Né? Lembrando que meus vetores são x1, y1, somado com x2, y2. Né? Como é que eu faço para somar esses dois vetores? Qual seria o vetor resultante dessa soma? E agora? Lembram da soma de matrizes, né? A dica já foi dada aí no exemplo anterior. Né? Então, como é que eu faço para somar matrizes? É a mesma ideia que eu faço para poder somar vetores. Né? Eu pego a primeira entrada do vetor, somo com a primeira entrada do outro vetor, x1 mais x2. A segunda entrada dele, y1, somado com a segunda entrada do outro vetor. Né? Então, mais uma propriedade operatória, a da soma. Né? Terceira, que eu vou chamar aqui de letra C. Como é que eu faço o produto de um escalar alfa por um vetor, digamos o vetor u? Né? No que resulta isso daqui? Ou seja, alfa multiplicado por x1, y1. Né? O que resulta desse produto? Exemplo, quando eu pego 3 e multiplico pelo vetor 2 e 5. Qual é o produto, o vetor resultante desse produto? No caso, a gente tem alfa x1 e alfa y1 como resposta. Exatamente, é como se a gente fizesse a distributiva, né? Como se fosse isso. A gente multiplica o coeficiente por cada uma das entradas do vetor. Né? Então você tem a primeira entrada vai ficar alfa vezes x1 e a segunda entrada alfa e y1. Né? A gente está abstraindo esse conceito. Nesse caso é só respeitar aquela regra de par ordenado, né? Sim, é um par ordenado, né, que a gente está falando. Eu estou falando aqui vetor, mas isso aqui eu estou usando a notação de par ordenado. Né? Então, é só ligar uma coisa com a outra. Né? Até porque a gente fez isso no curso anterior. Né? A gente chegou a falar que vetores têm propriedades operatórias de matrizes. Né? Então, e matrizes a gente pode tratar também como aquele conceito de... Você vê que a própria forma como a gente expressa uma matriz, por exemplo, uma matriz linha ou uma matriz coluna, faz remeter essa ideia de pares ordenados. Né? Como a gente... Então, assim, está tudo interligado. Né? O fato dessas notações serem assim hoje não é por acaso. Né? Então, foram percepções que foram surgindo de propriedades operatórias semelhantes. Né? Então, daí o porquê dessa proximidade de notação também. E como é que eu faço para multiplicar o produto interno, como é chamado, né? O produto interno de dois vetores? Essa é um pouco mais elaborada. Mas o que acontece quando eu pego x1 e y1 e multiplico por x2 e y2? O que resulta isso daqui? O produto interno entre dois vetores, ele não resulta em um outro vetor, ele resulta em um número. Né? E esse número
ele é o seguinte, é x1 multiplicado por x2 somado com y1 multiplicado por y2. Então a gente só multiplica as entradas entre si. Tá vendo que eu não fechei aqui o parênteses, né, para dizer que resulta em um vetor, não. Porque o resultado desse produto, ele não é um outro vetor, ele é um número, tá? Então, e a última propriedade é o conceito de norma de um vetor. Qual é a norma do vetor U, né? Esse conceito de norma, ele pode ser colocado assim, ó. E posso até ilustrar da seguinte maneira. Quer ver? Vou fazer aqui mesmo o desenho. Aqui embaixo. Se você imaginar o vetor como aquele segmento orientado que você aprendeu a reconhecer, né, lá antigamente, ensino fundamental e médio, com um início e com um fim estabelecido, né? Então imagine o seguinte, ó. Aqui é o x1 e aqui é o x2, né? Assim como a projeção dele em y. Aqui é o y1 e aqui é o y2, né? Então a norma do vetor é o seu comprimento, é esse segmento em azul aqui. E como que a gente calcula isso? A gente calcula isso utilizando o teorema de Pitágoras. A gente calcula o valor desse segmento eleva ao quadrado, calcula o valor desse segmento aqui eleva ao quadrado, né? Soma os dois e tira a raiz quadrada, né? Porque aí você calcula o valor dessa hipotenusa aqui, né? Ou seja, o valor desse comprimento é a raiz quadrada de x. Você pode pegar assim como que eu vou colocar isso aqui? x2, x1 mais x2. Pode ser assim. Antes de colocar aqui. Norma de U. Então, norma de U ao quadrado oh Deus, peraí, a caneta aqui não está ajudando. Acho que agora está funcionando. Tá, deixa eu ver aqui onde eu parei. Temos 4 propriedades. A quinta é a norma, né? Norma de U, x1, x2.
Não, esse conceito que eu tô passando, ele não é exatamente o da norma, é o do módulo que eu estou colocando. Ele tem uma diferença. Não, aqui ele não, a gente não vai explorar esse conceito aqui não, né? O da norma, ele é uma definição, envolve apenas as entradas em x, né? Essas entradas em x ficam assim, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, né? Mais adiante, quando a gente for falar de produto interno propriamente dito, eu volto nesse conceito para falar mais sobre norma, tá? Existe uma diferença entre norma e módulo, né? Eu pensei numa coisa e já estava explicando outra, mas não é exatamente isso não, né? Então, tem essas propriedades operatórias entre os vetores que a gente pode destacar, certo? E tudo que eu fiz aqui foi pensando em vetores no plano, né? Se eu fosse pensar em vetores no espaço tridimensional, tudo que eu precisava fazer era colocar uma ordenada a mais. Ó. Por exemplo, nessa propriedade aqui do produto interno, aqui só ia aparecer, digamos, Z1 vezes Z2, né, correspondente a outra coordenada em Z, né? Aqui, ó, da norma, ia aparecer um termo x3 ao quadrado, né? E isso dentro da raiz aqui ainda, certo? Esse aqui, ó, do produto por um escalar, só ia aparecer um termo adicional, como alfa x1, y1, então z1, né? Então tudo que eu precisaria fazer era simplesmente colocar uma ordenada a mais, isso para o Z3. Se fosse o Z4, outra ordenada, Z5 e assim sucessivamente, né? Então para o Rn bastava colocar n ordenadas, tá? Então a gente entende como as coisas funcionam no R2 e no R3, e com isso a gente consegue generalizar esse conceito para mais dimensões, né? Geralmente em álgebra é assim que a gente trabalha com essas coisas, né? Então, dadas essas propriedades, né? Deixa eu ver aqui, a gente pode pensar em um exemplo. Não, o exemplo já foi esse, né, dos vetores no R2, né? Então, se a gente considerar os conjuntos no Rn, né, e com essas operações, né, lembrando do que a gente consegue fazer, né, da assimilação entre vetores e matrizes, né, a gente consegue pensar nesses conjuntos e, definidas as operações de adição e multiplicação por escalar, a gente consegue generalizar um conjunto de operações que valem para qualquer tipo de estrutura matemática que se assemelhe a essas matrizes ou a esses vetores, e não apenas a matrizes e vetores, né? Então, tentar deixar isso um pouco mais claro, né? Fazer assim, essas propriedades operatórias aqui, ó, elas podem ser generalizadas para o seguinte. Vou colocar aqui, ó, propriedades. Isso aqui foi o que eu peguei para vetores no R2, né? Lembrando dessas 5 operações que eu posso fazer com vetores no R2, né? Porém, existem operações mais sutis que tanto os vetores quanto as matrizes obedecem, né? E são essas propriedades, essas operações que eu vou elencar aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte. Vamos considerar assim, ó, primeiro,
sejam U, V e W. Vetores. E deixa eu ver se eu preciso de... E vamos considerar alfa e beta números reais, né? Então, primeira propriedade, que valem tanto para os vetores quanto para as matrizes, é a propriedade de associatividade para a soma. Ou seja, se eu pegar o vetor U e somar com V, e só depois de obter essa soma eu somar o resultado com W, eu posso fazer diferente. Eu posso pegar o vetor U e somar com V mais W. Né? Então, ou seja, eu posso escolher a ordem com a qual eu somo, né? E o resultado vai dar no mesmo. Né? Isso aqui é chamado de associatividade. Associatividade da soma. Segunda propriedade, que também vale, lembrando, tanto para vetores quanto matrizes. Eu posso somar U mais V, por exemplo, ou V mais U. O resultado dá o mesmo. Né? Isso daqui é chamado de comutatividade. Comutatividade da soma. Lembrando que a comutatividade ela não vale para o produto, né? Lembram que quando eu pego uma matriz A e multiplico por uma matriz B, não necessariamente eu vou obter o mesmo valor quando eu multiplicar B por A. Né? São só alguns casos muito especiais em que isso acontece, né? Fazendo então com que o produto de matrizes seja não comutativo. Logo, o mesmo vale para vetores. Mas para a soma vale, né? A mais B e B mais A vale a mesma coisa. Terceira propriedade, eu vou dizer que existe um vetor que eu vou chamar assim, ó, um vetor que eu vou chamar de zero, né? Pertencente a esse espaço dos vetores aqui, ó. Fazer assim, U e V pertence a esse espaço V dos vetores e alfa, beta pertence aos reais, tá? Então, 0 pertence a V, tal que quando eu pego, por exemplo, um vetor U e somo com esse vetor que eu estou chamando de vetor 0, na verdade eu não deveria chamar de zero, eu deveria chamar de vetor nulo, né? É o termo mais correto a ser utilizado, né? Quando eu pego U e somo com esse vetor aqui, esse vetor que eu vou chamar de vetor nulo, eu obtenho o próprio vetor nulo. Eu obtenho o próprio vetor U, né? Então, é por isso que eu estou chamando esse vetor aqui de vetor nulo. Né? Porque ele simplesmente não interfere na soma. Né? Quando eu somo ele com qualquer outro vetor, ele resulta no próprio vetor. Né? E outra propriedade é que vai existir, a quarta propriedade, são 8 ao todo, tá? Vai existir um vetor que eu vou chamar aqui de menos U, né? Um menos na frente, também pertencente a esse espaço aí onde está todos os vetores, esse conjunto, né, onde pertence todos os vetores, tal que quando eu pego U e somo com esse outro vetor chamado de menos U, eu obtenho o vetor nulo. Né? Então, é por isso que esse vetor menos U aqui, eu chamo ele de vetor
simétrico. Tem algumas literaturas que chamam de vetor oposto ou algo do tipo, tá? Mas todos têm essa mesma ideia de simetria, né? Então tá valendo, né? Quinta propriedade, vou até separar essa quinta propriedade, colocar ela bem aqui embaixo. Agora eu vou começar a trabalhar com esses coeficientes aqui propriamente dito, né? Quando eu pego um coeficiente desse e multiplico pela soma de vetores, u e v, por exemplo, né, isso resulta em αu somado com αv. Tá? Isso daqui, ó, o nome disso é distributividade. Distributividade do produto em relação à soma. Você pode colocar assim, vai ficar mais completo. Mas vou deixar só como distributividade porque o nome é muito grande. E a sexta propriedade é que eu posso fazer assim. Também eu posso somar dois coeficientes, alfa e beta, e multiplicar isso por um vetor v, né? E o resultado vai ser alfa v mais beta v, né? Aqui também é um tipo de distributividade, então eu vou fazer assim. Distributividade, os dois, tá? E sétima propriedade, sétima e penúltima propriedade, assim como eu somei dois coeficientes e multipliquei por um vetor, eu posso multiplicar dois coeficientes e o resultado disso eu posso multiplicar por um vetor. Digamos o vetor ver ainda, né? E quando eu faço isso, eu posso escolher o jeito como eu faço. Por exemplo, eu posso primeiro multiplicar os coeficientes e depois multiplicar pelo vetor, ou ainda, eu posso deixar um dos coeficientes de fora e multiplicar o outro pelo vetor, né? Fazendo assim. O resultado disso vai dar no mesmo, né? Isso aqui é mais uma vez a associatividade, só que agora é do produto por um escalar, né? Associatividade do produto por um escalar. E finalmente a última propriedade. É que existe um vetor que eu vou chamar ele assim, ó, desse jeito. Um vetor 1, né, pertence a esse conjunto V, né, tal que esse vetor 1 multiplicado por U, já que eu usei o V demais, né, é igual ao próprio vetor 1. Então, esse aqui é o elemento, posso chamar de elemento neutro. Esse 1 pode ser chamado de elemento neutro. Do produto. Ou vetor neutro, melhor assim. Elemento neutro é mais na linguagem da álgebra abstrata, né? Professor? Sim? Qual é a diferença dessa propriedade 3 para a propriedade 8, já que ambos são neutros? Esse daqui é para soma, né? É quando você pega o U e soma com ele, né? Você obtém o próprio U. Agora ele está dizendo que é um outro vetor que multiplicado pelo U resulta no próprio vetor.
Então a diferença, na verdade é uma boa pergunta, a diferença é só a operação utilizada. Tá? Então muda-se a operação, muda-se também o tipo de vetor relacionado. Beleza, obrigado. Nada. Vetor neutro. Não. Já que eu vou usar até, já que você chamou a atenção para isso, aqui eu chamei de vetor nulo, né? Então vou chamar de vetor nulo também. Para o vetor nulo, deixar só assim, né? E vou deixar essa explicação aí no ar. Aqui é o vetor nulo para a soma e esse aqui é o vetor nulo para o produto. Então, será que fica legal colocar assim? Vetor nulo. Não, aí palavra nulo, né? Remete a zero, né? Não, melhor não. Não gostei. Vou chamar de vetor neutro mesmo. Melhor assim. Então, essas propriedades, essas 8 propriedades elencadas aí, elas valem para os vetores, valem também para as matrizes, né? Se vocês substituírem esses elementos U, V e W por matrizes, vocês veem que todas elas vão servir, né? E a princípio foram os únicos objetos matemáticos onde a gente viu essas propriedades valerem, né? Porém, essas propriedades elas vão servir para caracterizar certos conjuntos que, apesar de terem natureza diferentes diferentes desses vetores no espaço, eles vão se comportar de forma parecida a eles, né? Então, todo tipo de conjunto, independente de serem vetores ou não, que se comportarem de acordo com essas 8 propriedades, vão receber o nome de espaços vetoriais, né? Então, o que é um espaço vetorial? Agora a gente tem condições de definir, de dar uma definição formal de espaço vetorial. Então, vou colocar aqui a definição. Vocês terem uma ideia, por exemplo, o conjunto dos polinômios, né, com a operação de soma e multiplicação convencional, eles se comportam de acordo com essas 8 propriedades aqui, né? Ou seja, o conjunto dos polinômios com as operações de soma e multiplicação constitui um espaço vetorial. E não são vetores, né? Então, só para vocês terem a ideia da abrangência desse conceito, né, de como eles, apesar do nome se falar, né, espaços vetoriais, não se restringem a vetores, né? O nome vetoriais ele só veio por conta da inspiração, né, que surgiu, pode-se dizer assim, para se criar o conceito, mas a definição ela se expande para muito além disso, né? Então a gente pode definir o seguinte, que um espaço vetorial, aqui é um espaço vetorial, eu vou utilizar a sigla EV, tá? Toda vez que eu for falar de... Faltou um L aqui, né? Toda vez que eu for falar de espaço vetorial, eu vou falar EV, tá? Para não ter que ficar escrevendo toda hora isso, né? Um espaço vetorial real, né, ele é um conjunto que eu vou chamar esse conjunto de V, né, que contém esses elementos, certo? Ele é um conjunto não vazio, com duas operações. A primeira operação é a soma, né? E essa operação, matematicamente, a gente escreve assim, ó. Quando eu somo 2 elementos desse conjunto, eu estou somando 2 vetores, né? Vetores entre aspas, certo? Então, ao operar
dois elementos desse conjunto, eu represento essa operação dessa maneira, ó, ao operar um elemento com outro elemento do mesmo conjunto, né? Aí eu faço uma setinha e em cima dessa setinha eu represento a operação que eu utilizo, que eu estou utilizando nesse processo. Nesse caso, a operação é de soma, né? Então, ao operar dois elementos nesse conjunto, eu vou obter um elemento do mesmo conjunto. Então, o resultado dessa operação é um elemento do mesmo conjunto V. Tá? Então, estou falando assim, explicando para vocês se acostumarem a essa notação que vocês vão ver aí nos livros. Tá? Então, isso que eu acabei de falar aqui significa, pode ser traduzido nesses poucos símbolos. Tá? Então, essa é a primeira operação que a gente chama de soma, né? E a segunda operação é quando você opera um número real. Então, pode ser qualquer número real com um elemento do conjunto V. Então, qualquer número real com um elemento de V. E qual operação você vai fazer entre eles? Vai ser a operação de multiplicação, né? E ao fazer a sua operação, o que você vai obter? Eu vou obter um elemento do conjunto V. Então, represento assim. Tá? Então, isso daqui é a multiplicação. Né? Então, eu tenho essas duas operações, né? Tais que, para quaisquer elementos U, V e W, como eu citei ali nas operações, então vou escrever isso aqui, ó. Tais que, para todo U, V, W pertencente a esse conjunto V, né? E quando eu pego alfa e beta pertencente aos números reais, né? As propriedades de 1 a 8 são válidas ou são satisfeitas, né? Certo? Então, isso em linguagem geral é o que se define como espaço vetorial. Tá? Então, como é que eu poderia traduzir isso aqui de uma forma bem mais direta, né? Eu poderia dizer que um espaço vetorial ele é um conjunto munido de duas operações, no caso soma e multiplicação, né, que satisfazem essas 8 operações aqui, essas 8 propriedades. Operações não, 8 propriedades. Tá? Aí, se você quiser facilitar, as 4 primeiras propriedades se referem à soma de vetores, né? E as 4 últimas propriedades é a multiplicação por um escalar, né? Então, a gente pode até separar isso aqui. Pode colocar... colocar assim, ó. Soma de vetores. São essas 4 operações. E essas 4 operações seguintes aqui, multiplicação por escalar. Né? E é isso. Né? Professor, Sim.
o vetor simétrico não torna um espaço vetorial vazio, não? Como assim? Porque se anular os vetores, já que os sinais são opostos, o espaço vetorial não vai se tornar vazio? Não, porque o vetor nulo não significa que não há um vetor. O vetor nulo, ele é um vetor, né? Você vê como isso é abstrato. Nesse caso, o zero, ele não é o sinônimo de vazio no espaço vetorial, né? O zero, ele tem um significado numérico, ele é uma entidade, né, dentro daquele espaço. Inclusive, a gente vai falar daqui, não sei se eu vou ver no planejamento se é na próxima aula ou na terceira aula, né, de subespaços vetoriais. A gente vai ver que para um espaço vetorial ser um subespaço, ele necessariamente tem que ter o vetor nulo ali dentro, né? Então, o vetor nulo, ele não apenas é um elemento, como ele é de extrema importância, né? Então, o vetor nulo não é sinônimo de vazio, né? Então, se desfaça desse conceito, certo? Então, eu não tenho uma maneira palpável de te explicar isso, né? É por definição essas coisas, tá? Não se atente aqui só porque eu estou usando o símbolo de zero, que a gente em outras disciplinas da matemática a gente meio que interpreta como um sinônimo de vazio, né? Aqui primeiro, ele não é um número, né? Ele é um vetor, né? E segundo, ele não representa o nada, ele representa uma entidade que tem um caráter existencial dentro desse conjunto, tá? Então ele é um símbolo válido, né? Um elemento válido como qualquer outro elemento daquele conjunto, certo? Certo, obrigado. Mas essa parte de espaços vetoriais, vocês vão ver que, apesar de ser algo muito, parece, né, muito abstrato, muito intangível, né? Essa disciplina, ao ser definida dessa maneira, ela ganhou tanta abrangência, né, que inclusive saiu dos domínios da matemática e foi para outros domínios, como por exemplo na física, né? Só para vocês terem uma ideia, o conceito de mecânica quântica, por exemplo, só foi matematicamente possível de ter sido formalizado graças ao conceito de espaço vetorial, né? Porque lá a base da mecânica quântica é um espaço vetorial complexo chamado de espaço de Hilbert, né? E é ali onde a gente formaliza toda a matemática, né, dos operadores, dos que a gente fala lá do, como é que se chamam? Os eu esqueci agora o nome da ferramenta, gente. Os brackets de Dirac, que são os vetores, né, daquele espaço e que seguem a álgebra dos espaços de Hilbert. E esse espaço de Hilbert, ele é um espaço vetorial com entradas complexas. Os vetores são elementos de um espaço vetorial complexo, tá? Então, apesar de toda a sua abstração, ele tem aplicações palpáveis, né, por mais incrível que pareça, né? Certo? Então, vamos tentar ver um exemplo que, assim, para a gente saber se um dado conjunto com as duas operações definidas são ou não um espaço vetorial, a princípio a gente tem que verificar cada uma dessas 8 operações, né? Então a gente verifica cada uma delas. Se todas estiverem sendo satisfeitas a contento, então é um espaço vetorial. Se alguma delas que seja falhar, então não é um espaço vetorial, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo bem mais tranquilo para a gente começar.
vamos considerar assim, ó, seja o R2 igual ao conjunto V, né? Porque, ó, veja bem, no exemplo inicial, eu considerei o R2 o nosso plano, né? E eu disse que no nosso plano, assim como a gente já fez anteriormente, a gente consegue desenhar vetores. A gente pode considerar que esses pontos no plano, né, imaginando que o plano seja toda essa nossa folha de caderno aqui, cada ponto pode ser tratado como um vetor. Tá? Então, eu posso considerar o meu conjunto V como sendo o R2. Né? E vamos imaginar que os elementos desse conjunto V são vetores U e V, né, pertencente a esse conjunto V. E vamos tentar descobrir se esse conjunto V, munido das operações de soma e multiplicação que a gente vai definir agora, constitui ou não um espaço vetorial. Né? Então, ó, primeiro, se está no R2, né, eu sei que o U ele é dado por x1, x1, y1, né? E o V, x2, y2. Né? E vamos pegar aqui quaisquer dois números reais, alfa e beta novamente. Tá? Eu vou precisar deles porque faz parte, né? Eu vou ter que precisar, na parte em que eu preciso verificar a multiplicação por um escalar, aqui ó, nas propriedades 6 e 7, eu vou precisar de dois escalares, né, para verificar essas propriedades. Então já estou definindo aqui logo de início dois escalares alfa e beta. Tá? E as operações são definidas assim, ó. A soma desses elementos, ou seja, dos vetores U e V, é definida assim: x1, y1 somado com x2, y2 resulta em x1 mais x2, y1 mais y2. É uma soma convencional de vetores, como a gente já aprendeu, certo? E o produto por um escalar ele é dado assim, ó, x1, y1, alfa, x1, alfa, x1, alfa, x1, y1, né? Digamos que o produto por escalar, quando eu multiplico um escalar pelo vetor, esse escalar multiplica apenas a primeira entrada do vetor, ele não multiplica a segunda entrada. Né? Aí, mas professor, a gente viu lá que multiplicação por vetor, né, de um escalar para um vetor, o escalar multiplica todas as entradas. Sim, eu sei, foi o que a gente já viu. Né? Mas isso aqui, eu estou definindo as propriedades operatórias do meu conjunto dessa maneira. Eu posso fazer isso. Né? Agora, o que eu quero descobrir é se, ao definir as propriedades operatórias do meu conjunto dessa forma, esse conjunto aqui, esse conjunto V, vai ser ou não um espaço vetorial. Né? Ou seja, se eu posso tratar isso se eu posso considerar esse espaço V da mesma forma como eu trato lá as matrizes, os polinômios, os vetores convencionais que a gente já estudou. Tá? Então essa é a ideia do exercício. Beleza? Então vamos tentar. Né? Então como é que a gente faz isso? Vamos verificar cada uma dessas propriedades, ver se elas são satisfeitas. Né? Então a primeira é verificar a associatividade da soma. Né? Então vamos fazer aqui. Vou colocar aqui, ó, letra A. Preciso verificar se U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Então, como é que se faz a soma de vetores? Então, a gente olha aqui, ó, como é que faz a soma. Só vou olhar para essa linha aqui da soma. É a única que me interessa por enquanto. Né? Então,
a soma dos vetores vai ser assim, ó. Primeiro, para verificar se os dois lados são iguais, ó, isso aqui que eu coloquei em escrito de preto é o que eu preciso verificar se é verdade, certo? Para verificar se é verdade, você pode fazer assim. Primeiro, escreve esse lado aqui da equação, U mais V mais W, né? Vê quanto dá isso aqui. Depois você vê quanto dá o segundo lado e vê se resulta na mesma coisa, né? Então vamos fazer aqui devagar para ver como é que fica. Então, U mais V. Então vou colocar aqui entre chaves, né? Colchetes, quer dizer, para ver se fica mais fácil, né? Então o vetor U é x1, y1. O vetor V é x2, y2, né? E o vetor W vou chamar de x3, y3, né? Eu não tinha definido ele, mas nada me impede de fazer isso, né? Então, eu sei somar x1, y1 mais x2, y2. Ó. Eu defini essa propriedade da forma como está aqui na primeira linha, né? Como é que eu faço? x1, y1 mais x2, y2 resulta nisso daqui, ó. Certo? Então, se ele resulta nisso daqui, ó, a primeira parte do problema já está resolvido. Então, coloca aqui, ó, entre... Não preciso nem mais dos colchetes, né? Só colocar assim, x1 mais x2, y1 mais y2. E aqui, x3, y3. E agora, como é que eu faço para poder somar esses dois vetores que eu obtive aqui? Quanto resulta essa soma? E aí, como é que eu faço a soma desses dois vetores? Tirando eles dos parênteses? Oi? Tirando eles do parênteses? Como assim? Só somar, tirando os parênteses e somar com x3 mais y3? Ou não? Não, mas por que eu faria isso? Você... Ó, presta bem atenção. Como é que o problema nos diz que a gente deve somar dois vetores? Ele fala que eu devo pegar a primeira entrada de um e somar com a primeira entrada do outro, não é isso? É isso que ele coloca aqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Quem é a primeira entrada desse vetor? A primeira entrada é x1 mais x2 e a primeira entrada do outro é x3. Então eu vou somar a primeira entrada dos dois vetores e depois vou somar a segunda entrada dos dois vetores. Então isso aqui, ó, dá x1 mais x2, que é a primeira entrada, somado com a primeira entrada do outro vetor, x3, certo? Aí o problema nos fala que eu devo somar a segunda entrada, né, a entrada em y, com a entrada em y do outro vetor, y1 mais y2, aí resultando nessa soma aqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar a entrada que eu já tenho do meu vetor e somar com a entrada do outro vetor, tá? Então, y1 mais y2 somado com y3. Pronto, fiz aí a soma entre esses três vetores, certo? Todos entenderam ou não? Sim. Sim? Pois é. Não se atentem meramente à simbologia, né? Primeiro, quando você vai resolver um problema, quem vai ditar a regra da operação é o próprio problema, tá? Então, ó, às vezes você vai estar lá e o problema vai dizer assim, ó, ele vai dizer que ao você somar, um exemplo aqui, deixa eu ver, x1, y1 somado com x2, y2, ele diz que quando você somar isso aqui, o que você vai obter vai ser
x1 menos 2 vezes x2. E aqui a entrada é zero. Ele diz que essa é a propriedade operatória. Aí você fica pensando, não, mas isso não tem sentido. Não, não interessa. É assim que o problema definiu. Certo? Então, é com essa propriedade operatória que você vai se guiar para testar cada uma das oito propriedades. Né? Então, você sempre vai recorrer à forma como o problema está te ensinando a operar os elementos do conjunto. Tá? Então, é assim que a gente resolve exercícios em álgebra linear, e principalmente quando se vocês pegarem bem essa ideia, né, talvez não tenham tantos problemas quando forem passar pela disciplina de álgebra abstrata, né, porque em álgebra abstrata também é assim. Os objetos são definidos, eles não precisam necessariamente fazer sentido à nossa intuição, né? Você precisa entender como que se opera ele de acordo com as leis algébricas previamente propostas. Né? Então, o lado esquerdo é esse. E o lado direito? O lado direito diz que U mais V mais W. Né? Vamos ver quanto dá isso. Se resultar nessa mesma coisa aqui, significa que eles são iguais. Né? Então aí a primeira propriedade está provada. Então vamos colocar aqui, x1, x2 somado com aqui cadê? Não, x1, x2 não, x1 e y1. Né? E aqui x2, y2 somado com x3, y3. Né? E aí, quanto vai dar? Como é que a gente pode fazer isso daí? Primeiro faz o do colchete? Exatamente. Seria um bom começo. x1, y1 eu repito. Aí como é que fica dentro do colchete aqui? Como é que é? x2 mais x3, y2 mais y3. Exatamente. Né? E agora? Como é que... Fica x1 mais x2 mais x3. Isso. y1 mais y2 mais y3. Com isso a gente conclui o quê? Que elas são iguais? Exatamente. Significa que um lado da igualdade é igual ao outro lado da igualdade. Né? Então, isso daqui é igual a isso daqui. Então, a primeira propriedade está ok. Né? Então, se a primeira propriedade está ok, a gente testa a segunda. Vou colocar do jeito que eu fiz lá em cima, né? E aqui 2i. A segunda propriedade diz o que? É a da comutatividade da soma, que U mais V é igual a V mais U. Né? Então eu preciso provar que U mais V é igual... Não precisa nem de parênteses não. Deixa eu aqui. É igual a V mais U. E agora? Mais uma vez, a gente pode fazer igual fez na propriedade anterior. A gente pode primeiro fazer o lado esquerdo da equação, né? E depois fazer o lado direito e ver se resultou na mesma coisa. Então, lado esquerdo, x1, y1, somado com x2, y2. Né? Aí o problema nos ensina que essa soma resulta em x1 mais x2 e y1 mais y2. Então, fica assim. Agora, testando o lado direito. V mais U. Ou seja, x2... cadê? x2, y2... x1 e y1.
Quanto fica essa soma? x1 mais x2, y1 mais y2? Sim, porque ó, se eu fosse colocar direto do jeito que está aqui, ficaria assim, ó, x2 mais x1, certo? E aqui y2 mais y1. Mas por que eu posso escrever do jeito que você falou, né? Escrevendo x1 mais x2, y1 mais y2. Porque x1, x2, y1, y2 são todos números reais, né? E números reais, a gente sabe que eles comutam entre si. A gente pode somar 4 mais raiz de 2, por exemplo, e isso é a mesma coisa que eu pegar a raiz de 2 e somar com 4. Né? São todos números reais, eu posso fazer isso, certo? Então, por conta disso, essas duas, os dois resultados são iguais. Logo, a segunda propriedade está válida. Tá? Então, até aí está ok. Terceira propriedade, então. Terceira propriedade é a soma com vetor nulo, né? É U mais 0 igual a U. Então, lembrando que esse zero aqui, ele é um vetor, né? Vou até evitar chamar ele de zero, vou chamar só de vetor nulo. Tá? Então, U mais o vetor nulo igual a U. Né? Então, a gente faz assim, ó. U é x1, y1. O vetor nulo tem entradas nulas, é 0, 0. Agora, esse zero que aparece aqui, ele sim, ó, esses dois aqui, esses sim são números reais. Esse daqui é um elemento do espaço vetorial. Agora, as suas coordenadas são números reais, né? Então, essa é a diferença. Tá? Então, não se deixe enganar pelo simbolismo. Ok? Então, somado com 0, 0. Né? Então, como é que o problema nos ensina a fazer essa soma? Olha lá, mais uma vez. Olha a setinha vermelha. Ele diz que eu devo somar as primeiras entradas dos vetores envolvidos. Né? Então, x1 mais 0, y1 mais 0. Né? Aqui, como são todos números reais aqui dentro das coordenadas, né? x1 mais 0 é x1, y1 mais 0, y1. x1 e y1 nada mais é do que o próprio vetor u. Né? Logo, a gente tem que o vetor u somado com o vetor nulo resultou no próprio vetor u, aqui no final. Portanto, a terceira propriedade está aprovada. Beleza? Quarta propriedade. Agora é o vetor simétrico, né? Ou o oposto, aí, como a gente pode falar. Né? Esse vetor simétrico é o vetor menos u, que eu posso dizer assim. Né? Então, é u somado com o seu simétrico resulta no vetor nulo. Tenho que provar que isso é verdade. Então, o vetor u é x1, y1, somado com... Quem é o vetor simétrico? O vetor simétrico é aquele vetor cujas coordenadas são o simétrico aditivo do vetor que eu estou considerando. Né? Ou seja, em linguagem de gente, né, como a gente pode falar, significa que eu vou pegar o mesmo vetor que eu estou considerando e vou inverter o sinal das suas coordenadas. Se aqui eu tinha x1, eu vou ter menos x1. Se aqui eu tinha y1, eu vou ter agora menos y1. Né? E agora, vamos somar isso aí de acordo com o problema nos ensina, né? Somando as entradas de cada um dos vetores envolvidos. Né? Então, ó, x1 somado com a primeira entrada aqui, ó, que é menos x1, y1 somado com
menos y1. Quanto vai dar isso aí, gente? Lembrando que as coordenadas aqui, ó, x1, y1, tal, são todos números reais. Quanto vai dar essas operações? Aqui dentro vai dar quanto? x1 somado com o seu simétrico, né, fica x1 menos ele mesmo. Aqui dá 0. Né? y1 somado com o seu simétrico fica y1 menos ele mesmo. Dá 0 também. Logo, eu tenho que isso aqui dá 0, 0, que é igual ao vetor nulo. Portanto, quarta propriedade está valendo. Então, todas as propriedades relacionadas à soma de vetores estão válidas. Né? Agora, o que eu preciso verificar são as propriedades relacionadas à multiplicação por um escalar. Né? Por exemplo, a quinta propriedade. Quinta propriedade diz o que mesmo? Ó, alfa multiplicado por u mais v igual a alfa u mais alfa v. Então, preciso verificar se isso é verdade ou não. Né? Então, como que a gente faz isso? Né? Vamos fazer assim. Cadê? Vamos ver. Tá. Alfa... A gente pode fazer assim, ó, alfa multiplicado por x1, y1 mais x2, y2. Né? Vamos ver primeiro esse lado aqui, quanto é que dá, né? Então, resolvendo primeiro o parênteses, né, que é o que a gente sabe fazer. Vamos deixar o alfa aí de fora. E aqui, dentro do parênteses, o que eu obtenho? Ou dentro do parênteses não, dentro do colchetes, né? Isso aqui a gente já sabe que resulta em x1 somado com x2 e y1 somado com y2. Certo? E agora, gente, o que a gente faz aqui? Como é que prossegue? Só multiplica o alfa pelo x1 mais x2? Porque o problema nos diz que a multiplicação, né, por escalar, eu vou pegar o escalar e multiplicar só pela primeira entrada, né, e manter a segunda entrada do jeito que está. Certo? Então, é isso aí que você falou mesmo. Então, vamos pegar aqui o alfa. Ó, isso aqui vai resultar, colocar assim, alfa multiplicado por x1 mais x2. E aqui, y1 mais y2. Né? Se quiser continuar, a gente poderia escrever assim, né? Coloca aqui, como é tudo número real envolvido, né? Eu posso fazer a distributiva. Alfa x1 mais alfa x2. Né? E aqui, y1 mais y2. Beleza. Agora vamos verificar se eu pegando aqui o lado direito da equação, alfa u mais alfa v, vai chegar nessa mesma expressão aqui ou não. Né? Vamos ver se funciona? Olha só. Alfa u é alfa multiplicado por x1, y1. Mais alfa v é alfa multiplicado por x2, y2. Né? Então, quanto fica alfa x1 e y1? Quanto dá isso aqui? Alfa x1. Alfa x1 e como é que fica o y1?
alfa x y1. Ó, o problema nos ensina a fazer essa operação. Alfa x1 y1 vai pegar o alfa, multiplicar só pelo x1 e deixar o y1 inalterado, do jeito que ele está. Né? Então só vamos repetir isso. Ó. Aqui vai ficar alfa x1 e o y1 vai ficar lá quietinho do jeito como estava. Né? A mesma coisa acontece com o alfa x2. O alfa vai multiplicar só pela primeira entrada, que é o x2, e o y2 vai ficar inalterado. Né? E agora, o que a gente faz? Está somando esses dois vetores. Como é que eu faço a soma deles? Aí, ó, lembrando como que o problema nos... Opa, pode falar. São umas entradas equivalentes, no caso. Exatamente. Aí a gente volta para a primeira propriedade, a primeira soma que ele nos ensina a fazer. Soma as primeiras entradas, depois soma as segundas entradas entre si. Né? Então, aqui vai resultar em alfa x1 somado com alfa x2 e aqui y1 somado com y2. Então, olha só, a gente viu que ao calcular a parte esquerda da equação, chegamos exatamente no mesmo resultado que a parte direita da equação. Portanto, a quinta propriedade também está ok. Né? Então, até aí está resistindo. Né? Sexta propriedade. E assim a gente vai, né? Vai demonstrando todas. Se, como eu falei, se alguma delas em algum momento falhar, pronto, o seu problema acabou ali. Né? Já nem precisa fazer as outras. Você já pode concluir que não é um espaço vetorial. Basta que uma delas apenas falhe. Né? Porém, se todas funcionarem, se todos os cálculos forem feitos corretamente, você tem ali claramente um espaço vetorial com todas as propriedades corretamente definidas. Tá? Sexta propriedade é alfa mais beta vezes v, alfa v mais beta v. Então, alfa mais beta vezes v, alfa v mais beta v. Né? Então, primeiro, vamos fazer aqui, ó, o lado esquerdo. Né? Então, aqui vai ficar alfa mais beta multiplicado pelo vetor v, que é x2, y2. Né? Então, aqui, gente, o vetor v, só para ficar claro, tá? Ele não tem nada de especial. Eu poderia ter feito o vetor u, o vetor w, tá? Só resolvi variar aqui para não ficar usando o u toda hora, mas só fique claro isso, tá? Eu estou pegando um elemento do espaço, qualquer, do conjunto. Né? O v não tem absolutamente nada de especial em relação aos outros, certo? Então, como que o problema nos ensina a fazer essa multiplicação aqui? Qual o resultado dessa operação? E agora? Nesse caso, seria a soma pelo primeiro? Exatamente. Alfa mais beta x2. Exatamente, porque a soma de dois escalares são reais, né? Então, a gente sabe que ao somar dois números reais, eu tenho outro número real. Então, ó, digamos que alfa mais beta resulte aqui em, sei lá, alfa, beta, pode chamar de gama, né? Então, um número gama qualquer, né? Então, você teria um escalar multiplicado por x2, y2. Então, vale a propriedade, a forma como o problema nos ensina a multiplicar um escalar por um vetor. Né? Então, pega o escalar e multiplica só pela primeira entrada do vetor. Né? Então, faz isso aí que você falou. Então, fica só abre aqui, né, o parênteses do par ordenado. Aqui vai ficar o alfa mais beta multiplicado por x2. E a outra entrada a gente não faz nada, só repete. Agora, como eu tenho aqui as coordenadas apenas números reais envolvidos, posso fazer a distributiva aqui tranquilamente. Ó. Aqui já é a álgebra que a gente já conhece.
né? Então, aqui fica alfa x2 mais beta x2. E aqui, y2. Beleza, isso foi o resultado do lado esquerdo, aqui, ó, da nossa igualdade. Vamos ver se, operando do lado direito, eu vou chegar no mesmo resultado ou não. Alfa v mais beta v, né? Esse jeito aqui, gente, de fazer, fazendo de um lado, depois fazendo do outro e comparando os resultados, é apenas uma maneira de fazer, né? Geralmente, quando a gente adquire uma certa habilidade nesse tipo de conta, a gente faz direto. A gente sai daqui e tenta mostrar isso daqui apenas com aquelas operações determinadas no início do problema. Mas quando a gente está pegando o jeito ainda, né, é mais interessante fazer dessa forma. A gente vê de uma maneira mais clara as propriedades sendo utilizadas, tá? Então, à medida que a gente for prosseguindo no curso, eu vou mostrando outras maneiras de se fazer esse tipo de demonstração. Então, alfa v. Então aqui vai ficar alfa x2 y2 somado com beta x2 y2. Isso daqui dá quanto? Ó? Pelo que o problema nos ensina a fazer, isso aqui vai dar alfa x2 y2 inalterado. Aqui beta x2 y2 inalterado, não é isso? Correto? E agora? Como é que a gente soma esses vetores? Alfa x2 mais beta x2. E Y2 mais y2. E o que vai acontecer? 2y2. E alfa x2 mais beta x2, né? Beleza, a primeira entrada coincide. y2 mais y2 dá 2y2. Olha só o que aconteceu. Ao fazer pela esquerda, eu obtive só o y2. Ao fazer pela direita, 2y2. Ou seja, a sexta propriedade caiu por terra, né? Então, não satisfaz as propriedades de espaço vetorial, né? Então, ó, portanto, aqui, ó, portanto, R2 igual a V não é um espaço vetorial. Então, vocês viram o que eu fiz, né? Cheguei na propriedade que não foi satisfeita, parei por aqui. Nem preciso perder meu tempo testando as outras duas propriedades, porque independente delas funcionarem ou não, o fato dessa daqui não ser satisfeita já faz com que o nosso problema já tenha uma resposta definitiva. E a resposta é de que esse conjunto, munido dessas duas operações de soma e multiplicação, definidas dessa maneira aqui, ó, representado por essas duas setas, não satisfazem um espaço vetorial. Elas não são um espaço vetorial. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Bem tranquilo. Tranquilo, né? Assim, como a gente fala, né? É tranquilo até pegar o exercício mesmo, né? Para fazer. Mas a teoria tá de boa, mas a prática é que a gente... Exatamente. Isso aqui acreditem, eu sei que a gente vendo a explicação, né? É bem de boa mesmo, tudo, mas na hora de pegar para fazer são outros 500, né? Então é uma disciplina que eu já vou avisando, vai demandar um certo tempo a mais de dedicação por parte de vocês, né? Talvez até mais do que teoria dos números que vocês estão fazendo aí também, tá? Então já estou avisando desde o começo, porque
essa base agora do primeiro bimestre, ela é extremamente importante para o que a gente vai ver para o segundo bimestre, né? Então, se você não fizer bem feito, você não pegar os conceitos assim legal, a tendência é que no segundo bimestre você não consiga desenvolver muito bem, né? Certo? Então aproveite aí para tirar bem as dúvidas. Os exercícios é daquele jeito, você vai olhar a questão, vai tentar fazer, não vai conseguir, vai dar um tempo, vai olhar várias e várias vezes, e é esse o processo, tá? Então a tendência é essa daqui para frente, né? De você ver aquelas questões que não era mais igual no ensino médio, né? Pega isso, joga na fórmula, obtém o resultado, né? Então está começando a acabar esse tipo de educação bancária, né? Como dizia Paulo Freire, né? Do aluno que só recebia, né, aquelas instruções já engessadas, né, e era obrigado a repetir exatamente como era recebido, né? Então vai demandar uma certa maturidade de vocês, o hábito de procurar em outras fontes, né? Como eu disse, o livro é o do Boldrini para vocês seguirem mais ou menos a ordem do conteúdo, mas eu recomendo fortemente que vocês procurem outras fontes, inclusive em língua inglesa, né, que tem material bem melhor, bem mais completo, né, a respeito desse conteúdo, tá? E é dessa forma que vocês vão pegando essa maneira de se estudar matemática, que é a maneira correta, né, de pegar o exercício, tentar fazer até a exaustão, né, e nem sempre conseguir, e isso faz parte do processo, certo? Então a gente vai parando por aqui, né? Na próxima aula a gente começa, eu vou trazer mais alguns exemplos de operações um pouco diferenciadas, né, do que são espaços vetoriais ou não. Já vou postar aí a lista de exercícios para vocês ir dando uma olhada, né? E então é isso, né? Então até a próxima aula, né? Boa noite a todos e até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.